Vai aparecer um convitezinho na sua tela aí. Só conectar. Aê, agora sim. Aê! Agora sim. Tudo bem? É porque por conta do computador não deixa fazer live. Eu não sabia que o computador ele não passa. É, computador não. Só para ver no computador. Live mesmo tem que ser aqui no celular mesmo. Ah, então tá bom. Que bom, que bom. Direto de Buenos Aires? Direto de Buenos Aires. Olha isso, que legal. E vai Como contar é que sua vocês história pra estão? gente. Vai contar sua história pra gente hoje. Vamos lá, o que você quer saber? Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Primeiro, o seu nome, aonde você nasceu, se você tem mais irmãos, como é que foi sua infância? A minha infância foi muito tranquila. Eu cresci próximo à casa dos meus avós. Tinha quatro amigas inseparáveis, três amigas inseparáveis, quatro amigas inseparáveis. Sim. E foi muito legal. Eu tive uma infância muito boa. Aonde você Nasci no nasceu? Rio de, nasci no Rio de Rio de Janeiro? Janeiro, nasci no Meier, no Rio de Janeiro, Passou a infância. e faz 4 anos que eu moro aqui em Buenos Aires. Tá, mas calma que a gente vai chegar aí ainda. Vamos lá. Primeiro estamos na infância. Teve uma infância comum, então, estudou em escola comum, teve pais por perto. Sim, tudo como manda o figurino. Tem mais irmãos? Eu tenho uma irmã, só uma irmã, e ela também mora em outro país, ela mora em Nova York. Olha isso, que legal, que legal. É, Seus pais são vivos ainda? sim, meus pais são vivos. Continuam morando lá no Rio. Sim, estão no Rio, nesse momento, estão em casa, estão seguros. Que bom, que bom, que bom. E aí, na infância, assim, quando foi caminhando para a adolescência, assim, o que que a adolescente Carol imaginava da vida, queria, sonhos? Isso, assim, na minha adolescência eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de ler. Eu descobri que eu gostava muito de ler no segundo grau. E aí, ali eu descobri, mas eu também estava entre a arte, entre ser atriz, juro, entre essa parte em alguma coisa relacionado à arte, ou dança ou atuação. Hum, Mas foi no segundo grau que eu falei assim, não, a gente tinha que decidir, eu e minha irmã, o que a gente ia fazer, né, na faculdade, meu Deus, o que a gente ia fazer? E eu decidi por letras, português e literatura, e a minha irmã português e espanhol. por que que você escolheu letras? Porque de todas as faculdades possíveis foi que te chamou a atenção, assim, por causa de gostar de ler? Não, foi por conta por gostar de ler, pela minha maior nota ser sempre com matérias relacionadas à leitura, então eu achava que eu tinha alguma coisa a ver com esse mundo, não sabia o que, poderia ter sido outra coisa, poderia ter sido pedagogia, poderia ter sido inglês, só que na época eu não conseguia entrar na faculdade de letras em inglês porque eu não tinha inglês na época. Então eu não tinha Entendi, nada de entendi. inglês na época. E aí eu escolhi por literatura por gostar muito de português. Então era português e literatura, só. Ah, garota, muito bem. E aí, você com quantos anos você entrou na faculdade? 23. 23. Até lá você já É. trabalhava, trabalhou com alguma coisa antes disso? Trabalhei, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi no McDonald's. Meu primeiro Olha, que emprego. escola. Para mim, É. McDonald's, eu sempre sonhei em trabalhar no McDonald's. É uma escola. As pessoas, não, meu Deus do céu. A minha irmã também trabalhou, mas ela não ficou muito tempo. Eu até fiquei bastante tempo. Eu fiquei 1 ano e meio até. Mas é uma escola, você aprende a desenvolver o seu lado, você aprende muito comunicação. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, e eu acho que começou ali. Que legal, que legal. É o McDonald's, eu sempre falo, as pessoas às vezes não colocam no currículo. Falo, cara, o cara que trabalhou no McDonald's, ainda mais no passado, que o McDonald's era mais ainda referência de atendimento, né? É De uns anos verdade, eu para cá, fui. de uns anos para cá caiu um pouco, né? Mas foi uma É, experiência fantástica. E eu me fala do lembro. McDonald's. Pode falar, pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Não, eu me lembro que eu fui funcionária do mês e era época de Rock em Rio, e aí eu ganhei um convite para o Rock em Rio, eu fiquei super
feliz. Olha que legal, que legal. Desde lá já se destacando, então. Depois do Mac, para onde você foi? Não, antes do McDonald's eu trabalhei muito pouco na C&A, aí depois fui para o McDonald's. Eu acho que depois do McDonald's teve uma loja e depois disso só foi escritório. Aí foi recepção, secretária e secretária executiva, acabou. Aí ficou nesse ramo de secretário executivo? Eu fiquei, porque eu gostava, né? E no Rio até que não pagava tão ruim, mas eu queria mais, assim, eu sempre quis mais outra coisa. Sempre quis outra coisa. A oportunidade de dar aulas veio aqui, veio em Buenos Aires. Mas eu sempre estudei muito Como é que você foi português. Eu parar? Conta pra gente, com quantos anos, como é que você foi parar em Buenos Aires? Como é que veio esse negócio de dar aula? Me conta aí. Não, foi tudo muito novo. O que que aconteceu? O meu marido, na ocasião, há 5 anos, ele recebeu uma proposta para vir para cá. Então a gente conversou. Eu não me lembro direito, juro, eu não me lembro direito se eu estava em alguma empresa ou não. Não, eu estava. Eu estava em alguma empresa, estava trabalhando meio freelancer ainda, mas estava. E aí a gente decidiu vir para cá, uma nova oportunidade, uma nova língua. O que que eu ia fazer em Buenos Aires? Eu falei, ensinar português, porque é a minha formação, eu gosto, eu estudo português basicamente todo dia, eu tenho a técnica, eu dei aula. Não Sim, tem, não tem agora. Aula para estrangeiro, completamente diferente. exatamente. Na verdade, seria um estrangeiro, né, ensinando aula de inglês para o brasileiro. É isso, é isso. Então, o que que acontece? Eu sabia dar aula de português na ocasião, mas não sabia dar aula de português para estrangeiro. Tive que aprender. Teve que aprender. Como foi esse desafio, assim? Como foi o primeiro buscar um mercado, né? Quem na Argentina quer aprender português? Passou isso pela sua cabeça? Muito, não, muita gente. Aí eu me surpreendi. Olha que legal. Porque muita gente, e eu vou te dizer por quê. Muitas empresas aqui têm uma sede ou uma Negócio. filial no Brasil. E eles precisam para reunião, para se comunicar melhor. Tem gente que vai a turismo, muitos aqui adoram Florianópolis, a parte sul do Brasil. Que beleza! Então foi Que ótimo. legal. Aí você começou, você foi, seu marido se instalou, começou a trabalhar, aí você começou a E oferecer. E o boca a boca foi te levando alunos. Scott, foi difícil. Assim, de novo, a comunicação é muito importante, né? Nesse momento. Então, você tem que procurar. Você não sabe nada. Você chegou num país, você não sabe nada, você não conhece ninguém. Você precisa boca a boca, Boca a porque boca, Roma. até aí, o que que aconteceu? Ele veio antes, depois, eu acho que 6 meses depois eu fui. Acho que foi isso. 6 meses depois. E aí eu cheguei aqui, nos primeiros meses, óbvio, a gente se organiza. Eu não sabia nada de espanhol. Assim, o pouco, para ser honesta, o pouco que eu sabia de espanhol eu aprendi com o Rick Martin, Amei. porque eu sou muito fã do Rick Martin, então minha irmã também. Então, o pouco que a gente sabia, Rick Martin, serviu para alguma coisa, mas não para muita coisa, né? Aí eu Sim. tive que aprender um pouquinho o espanhol, uma coisa pouca, assim, e aí já fui procurando. E aí eu encontrei uma escola de idioma. Quer dizer, na verdade, existem várias escolas de idioma. Tem uma aqui que é muito importante, que é a Casa do Brasil. Ela Legal. é, eu acho que é a maior instituição de língua portuguesa aqui. Que legal. Eu não entrei para a Casa do Brasil, eu fui para uma outra chamada Top Training Language. Essa instituição, ela tem aula de inglês, aula de alemão, aula de... E o que que eles fazem? Eles pegam os Márcia é professores. sua irmã? Márcia é sua irmã? Márcia é minha mãe. Sua mãe tá aí Ela ouvindo tá na aí? live. Ó, manda Ai, beijo meu pra Deus do mamãe. céu.
Manda um beijo pra mamãe aí, ó. Oi, mãe. A minha irmã deve estar aí também. Ah, eu não vi ainda. Viviane, se você vê, ela tá aí. Daqui a pouco ela dá um oi aqui. É. E aí eu comecei a trabalhar nessa instituição, que é trabalhar em empresas, dando aula para empresas. Eu dou aula particular aqui também. Sim, sim, sim. E aí foi se desenvolvendo, agora foi aparecendo. Olha aí, a Vivi tá aí também, ó. Ah, Show. Vivi Pico, Muito diretamente de bom. Nova York. O Meu pai pai também tá também. junto lá, a família toda, né? Olha Então que tá legal. bom. O bom da internet é isso, que a gente se aproxima, né? É ótimo. Que bom. E o que que você, assim, como... Porque eu já te conheço de algum tempo. Onde que veio a aviação na sua vida? Como que ela se conectou com você e depois me conectou com você? Como que ela veio? Então, eu comecei a viajar de avião tarde. É tudo muito tarde. E minha irmã, quando ela foi para Nova York, eu comecei a viajar mais. E aí, você vai. Uma vez o meu avô me disse uma coisa, não sei se foi meu avô, alguém me disse isso. Uma vez que você atravessa o oceano, nunca mais você é a mesma pessoa. E é verdade. Verdade, verdade. E aí, quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, e até hoje eu faço, porque eu vou visitá-la e tal, gente, muda tudo. Então, eu fiquei apaixonada pela profissão. Eu ficava observando, gente, mas que coisa! O que essas pessoas fazem exatamente? Até que um grande amigo meu, que foi comissário da Varig quase 30 anos, depois ele foi para a Gol, e, e ele se aposentou na Gol. Ele falou, Carol, É a o nome sua dele é cara. Carol, você precisa ser comissária de voo. Eu falei, mas É a por quê? sua cara. Ele, Carol, é isso. Aí eu, meu Deus, será? Será? Isso assim, em 2017, Scott, mais ou menos. Sim. Quando eu vim pra cá, eu tive muito mais tempo para fazer o curso, eu tive muito mais tempo para trabalhar, porque no Brasil eu trabalhava demais. E Sim. aqui, dando aulas, eu trabalho, mas é muito mais tranquilo. Eu falei assim, não, vai ser o tempo que eu vou ter para decidir isso. E decidi. Legal, legal. Você fez o curso à E de- distância, então? Eu fiz a distância na SEAB Brasil, Tá. SEAB Aviação, SEAB Brasil, Isso. São Paulo. Até para quebrar um paradigma, né? Que as pessoas acham que cursos à distância não é tão bom. Garanto que você estudou mais do que todo mundo que vai lá pessoalmente. Mas eu estudava muito, minha família tem de prova. Eu estudava muito porque tinha 2 provas por semana. Então era muito corrido, era muita matéria e é tudo muito novo para gente que não é da aviação. Quando a Sim, gente são entra, currículos totalmente diferentes, né? são coisas que você nunca viu na vida. Sim, sim. Então eu me dediquei mesmo. Em 2018 foi só isso. Tá. E aí, claro, que eu assistindo às aulas e vendo aqueles conteúdos, você foi se apaixonando pela profissão. Mais ainda. E a parte que eu mais gostei da aviação foi segurança de voo. Foi a Legal, parte de segurança. Segurança e emergência. legal. Que é exatamente o que a gente mais vai usar, né, no dia a dia. É, Vai usar, tem que estar apto a tudo isso. E aí, tem. obviamente, começou todo um processo. Fez a prova da ANAC, passou, sobrevivência, aquilo todo. E aí começou um processo de buscar os passos para alcançar um processo seletivo, não é isso? Isso, no final do curso, eu já tinha uma ideia de que não ia ser tão fácil assim. Né? A própria escola, que aliás, é uma escola muito boa, que infelizmente ela fazia processo seletivo lá, mas em 2017 parou de fazer processos lá. Eu não sei como é que funcionava, mas era assim. Mas é uma boa escola online, presencial, foi muito boa. E fiz todo o processo. 2 meses depois eu fiz a ANAC. Foi janeiro de 2019 que eu fiz a ANAC. É. E aí depois eu falei, meu Deus, e agora começa todo o trabalho de colocar currículo, direito, fazer visualização, estudar para processo. Isso é um aprendizado É um diário. outro curso quase, né? Quase como se fosse um outro curso, né? Um outro curso, é um outro curso. É outro mundo, né? É outro mundo. A aviação é um mundo muito particular.
Isso. É. E E aí, de alguma forma, a aí, gente se conheceu. a gente se conheceu. E aí você sabe, e aí consegui Latam e consegui Gol. Aí foi aquele processo todo. Uma etapa após a outra. Uma etapa após a outra, uma emoção após outra, um positivo ali, um positivo lá. E chegou em outubro de 2019, eu estava praticamente com as duas, né? Sim, eu lembro. Assim, Estava em paralelo. Estava cele- acompanhando isso. paralelo. Eu falei, gente, uma ou outra Uma vai. vai dar certo. A gente falava, né? Vai que é sua, uma vai dar certo. E a gente já tinha feito o Alguém planejamento, né? E você estava bem já. alinhada, você estava bem ajustadinha já. Era só ir lá e emplacar. Isso, já tinha. Não deu. Não deu. Mas eu fui para presencial, fui para São Paulo, conheci muita gente legal. Fiquei na pousada da Dona Nilda. Gente, fiquem na pousada da Isso. Dona Nilda. Do Fazer barco, do propaganda barco. aqui. Isso! Exatamente. Conheci todo mundo ali. Ah, você já conhece todo mundo, né? Então, gente, foi maravilhoso. Foi uma experiência fantástica. Não perdi nada. Não perdi nada, só ganhei. Só ganhou. Na verdade, você ganhou Só experiência, ganhei. maturidade, já sabe como são os processos. Não era o momento ainda, talvez. A gente entende que isso pode acontecer em qualquer um. Se a gente estudar mesmo, é que a gente, na verdade, a gente tem essa ansiedade de querer entrar logo. Mas se a gente conversa com os comissários, 90% dos comissários entraram na segunda, terceira, quarta tentativa. É um ramo bem desafiador, mas não é um É. ramo impossível, né? O problema é que as Não. pessoas desistem muito rápido, né? Faz a primeira, calma pau, desiste. Tem gente que nem a ANAC faz. Então, aí você começa a perceber como que é o grau de persuasão dessa pessoa, como que é o grau a palavra não é persuasão, é de persistência. Porque Persistência. se a pessoa já desiste no primeiro obstáculo, o que que ela vai ser na vida, né? O que que ela vai Não conquistar? vai, não vai Né? adiantar. Não vai adiantar. É dolorido, a gente dói na hora que acontece, né? A gente não quer, obviamente, mas a gente volta para casa, respira fundo e começa E de novo. vai. É, exatamente. Eu precisei, para ser honesta, eu precisei de 2 meses para respirar, para depois continuar, porque a gente fica abalado, isso é verdade, mas a gente tem que continuar. É assim, Sim, é como qualquer outra profissão, como qualquer outra. exatamente. É igual quando a gente está trabalhando numa empresa há muito tempo, é desligado dessa empresa, teoricamente sem justificativa, e depois você acha que não, sua vida era tudo lá dentro. E na vida, na verdade, tudo é passageiro, né? Tudo. Não tem Menos nada o comissário e o fácil. piloto. Menos o comissário e o Não, piloto passageiro. é. Carol, Boa essa! Boa gostou essa! da Você viu piadinha? que eu demorei para pegar, né? Eu não vou fazer comentário, senão vão falar que eu sou. Mas você notou, mas tudo bem. Vamos lá. Carol, e esse novo desafio agora de ensinar aquilo que você tem expertise, que você gosta de fazer, você ama fazer, e ensinar aquilo que tanto reprova a galera na seleção agora dentro da Uniscot. Oficialmente agora Gente, apresentando para vocês, professora Caroline Chaves, dentro da Uniscot, da Universidade do Conhecimento, vai ministrar aulas ao vivo de língua portuguesa que tantas pessoas reprovam. Como é isso? gente, vai dar certo. Não é um bicho de 7 cabeças. Calma. O que vai ser esse programa de língua portuguesa da Uniscot? Inicialmente são 20 aulas, serão 20 aulas. Essas aulas serão teórica mais exercício. Por quê? Não adianta, por exemplo, uma pessoa que não estuda língua portuguesa gramática há 8 anos, 5 anos, 10 anos. De repente você vem com um conteúdo, gente, eu tenho que gravar tudo isso? Gente, eu tenho que gravar esses verbos todos? Não. A melhor forma de estudar português é fazendo exercício. E nada melhor do que fazer os exercícios que mais caem nos processos A gente seletivos. lembrar do tempo da escola, né, Carol? Lá a gente não tinha aula de português toda semana, todo dia, um Ah, pouquinho, e levava um monte de tinha. lição para casa. É igual, né? É exatamente. A única forma que tem é exercício. Ai, meu Deus, mas eu detesto português. Sim, gente, vocês vão precisar se dedicar um pouquinho.
Não tem jeito. A língua portuguesa, assim como o concurso público, como qualquer concurso, porque a aviação é um concurso, porque a concorrência é quase isso. É mais do que um concurso, Carol, sabe por É quê? mais, Num é, concurso público, se você gabaritar na prova, você vai ser aprovado. Na aviação, você pode gabaritar na prova e ainda tem que ser querido por eles. exato, exato, exato. Perfeito. E a prova de língua portuguesa é um bicho de sete cabeças, por quê? Porque é que mais elimina, é o filtro. É a primeira coisa. É a peneira. Eles já peneiram por ali, né? É, E eu vou dizer para exato. você, de acordo com as estatísticas, 80% dos candidatos reprovam no português, não no inglês e no espanhol. Isso. E às vezes, Scott, são dúvidas tão pequenas, às vezes são coisas tão bobas. É, não é nada muito profundo, é um português Não. básico, não é nada muito profundo, mas é um português que engana. Porque a língua portuguesa engana. A língua portuguesa não é uma língua fácil. Não Sim, é. não, nem pensar. Aliás, não existe língua fácil, né? Não tem. Então, nós vamos trabalhar lá na Uniscot toda essa parte. A gente vai detalhar bastante e a As gente vai aulas vão ser de fazer terça-feira, hein, galera? Terça-feira, toda terça-feira à noite, às 8 horas da às noite. 8 horas. Essa profissional maravilhosa vai estar lá dando aula de 1 hora de língua portuguesa para vocês. E vai ser muito divertido, porque a gente não vai brincar de dar aula, a gente vai dar aula brincando, é bem diferente. Isso. Né? Então, a gente vai levar a língua portuguesa de um modo mais leve, que todo mundo vai entender. Quem não entender pode me mandar e-mail, pode me mandar dúvida. Pelo amor de Deus, me ajuda isso aqui, eu não entendi. Não importa, a gente vai ter lá 1 hora para fazer diversas questões e também depois fica aberto para qualquer dúvida. Isso. E lembrando também, né, que as aulas vão ser ao vivo, toda terça-feira, às 8 às 9 da noite, e depois elas vão ficar gravadas na plataforma da Uniscot. Então, de repente, alguém Isso. que não pode assistir a aula ao vivo, no outro dia vai lá e assiste a aula, né? E lá vai ter os bate-papos, respostas, atividades. E E até usar como uma forma de revisão, que às vezes você quer assistir, assistir reassistir. de novo. Isso. E a plataforma do Scott está muito bacana, Carol. Carol. Tá separada por categorias. Então, a pessoa que quer assistir só português, ela vai direto na categoria de português. Aí ela vai ver a aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, conforme vai andando o processo. Ah, hoje eu não quero ver português, hoje eu quero ver inglês. Ele vai lá na aba de inglês. Ah, hoje é espanhol. Ah, hoje é Libras. Ah, hoje eu quero ver sobre empreendedorismo. Ah, hoje eu quero ver sobre coaching. Então, tem mais de 20 categorias na Uniscot e o melhor de tudo, né? O valor de uma pizza por mês para você ter tudo isso. Fala sério, né? Até menos do que uma pizza. Depende da pizzaria, até menos, né? Exatamente. Gente, a equipe é de peso, os professores são maravilhosos. Vale muito a pena, gente. Vocês que estão procurando aí o caminho da aviação, quando tudo normalizar, vale muito a Num pena. único lugar, numa única ferramenta, vão ter as minhas simulações, as minhas entrevistas. A ideia, Carol, da Uniscot, ela já existe dentro de mim há muitos anos. Há muitos anos eu já imagino Elaborando, um né, único Scott? lugar para as pessoas estudarem tudo, né? Só que no passado eu tinha uma ideia de um lugar físico, de um prédio mesmo, uma universidade física, onde ia ter uma sala para cada idioma, para cada professor, customizada. Só que no mundo que a gente está vivendo hoje, isso é inviável, né? É inviável. Ainda, Ainda. Mas hoje é. Não, mas eu digo até mesmo para a gente poder levar esse tipo de conhecimento para a gente do Brasil inteiro, eu não poderia ter um único lugar, num único estado, numa única cidade. Então, com a é, internet, cara, a gente pode montar essas salas, tem gente do mundo inteiro assistindo. E eu espero, exatamente. sim, que muita gente entre. A sua primeira aula já vai ser na semana que vem, né? Isso. A primeira Vai ser que aula vem. de fonética. Olha, que legal, que legal. Então a gente vai analisando. Quem não sabe aí do que é o Uniscot, escreve no direct que eu mando o link, dá para entrar. Tem 3 dias grátis e depois a mensalidadezinha de 49 por mês. E aí Exatamente, é só gente. aproveitar. Isso aí. E vai ter Vai prova, ser, professora? Vai ter prova? vai ter exercício, vai ter redação, vai ter tudo isso. E vai ter prova, sim.
Sim! Vai ter prova, gente. Vai. Não posso fazer nada, vai ter prova. Todo professor que se preze dá prova. Olha, gente, vai ter prova. Sinto muito. Que legal, que legal. Vai ser muito bacana, Carol, porque eu vejo, né? Eu recebo muito currículo. Por incrível que pareça, tem gente que escreve no currículo assim, inglês intermediário, espanhol básico. Aí o cara coloca no currículo, português avançado. Oh, meu Deus, Aí não! fala assim, criatura abominável das neves. Se eu te mandar um teste de português, não vai ser nem básico. Então, primeiro, não existe colocar português no currículo de um brasileiro para entregar numa empresa no Brasil. Mas é porque as Não. pessoas buscam modelos na internet que não estão validados e acabam se equivocando, É, né? exatamente. Então, A não ser que seja óbvio, um estrangeiro naturalizado, aí aí é sim, diferente. aí sim. A gente tem aqui, por exemplo, o Carlos, que trabalha comigo. Ele é argentino, mas Sim! é meu amigo, é argentino, mas é meu amigo, né? Tudo bem que ele é argentino, mas ele vai colocar português no currículo dele, entendeu? Claro! Ele vai se naturalizar agora, não vai? Vai, ele foi para São Paulo agora, atrás do documento dele lá. Se ele não ficar preso na Polícia Federal, ele vai pegar ele de O volta. Carlos é um amor de pessoa. Uma figura. Fantástico. Isso. Muito bom. Carol, Muito bom. o que você vislumbra para o seu futuro, para a tua vida agora? Gente, assim, eu adoro lecionar. Gosto muito de lecionar a língua portuguesa. Nunca vou deixar de lecionar a língua portuguesa. Ainda, e dá para conciliar com a aviação. Eu gosto muito mesmo. Eu leio, eu procuro, eu gosto mesmo. E isso vai ficar para minha vida. E batalhando pela aviação, assim como vocês, com certeza, sem sombra de dúvida. Vamos junto, então, vamos junto. E isso. Deixa uma E mensagem para a galera. as pessoas também têm que saber que a aviação, não só como comissário de voo, você pode trabalhar futuramente como instrutor. Existe um leque de Tempo de opções. treinamento, revisora de prova. Quantas vezes eu precisei de revisor de prova na Avianca quando eu estava lá, na TAM? Exato. Quantas vezes eu precisei? Meu Deus do céu. Exatamente. Isso aí. Estou muito feliz, Carol, que você aceitou. Era para ser você, né? A gente recentemente entrevistou outras pessoas, acabou não dando certo, não conectou. Era para ser você, com essa alegria, com esse Obrigada. brilho, com É esse uma sorriso. honra. É uma Vamos honra trabalhar para mim. junto agora. Vamos levantar essa Com- moçada, vamos falar um português melhor, vamos escrever melhor. Isso. E eu tô Vamos lá fazer para ser vários português, viu? projetos. Vários projetos. Vamos junto. Deixa a mensagem de Vamos. encerramento para a galera aí. Gente, força, tá? Não desistam da língua portuguesa, porque é muito essencial. E eu encontro vocês lá no dia 7, na terça-feira, dia Isso. 7, às 8 horas. Quero todo Isso. mundo lá. Quem não sabe ainda como que faz para entrar na plataforma, grita que Melhorando. escreve no direct, manda mensagem no meu WhatsApp que a gente manda o link para vocês assinarem lá. Exatamente, exatamente. Valeu. Manda um beijo É aí, a só mamãe falando aí, ó. Puxou para a mamãe. Manda um beijo para mamãe, mamãe. Fernando, minha irmã Vivi, Bruno, todo mundo. Legal. Tem 10 Nilvan. pessoas na live, 8 é da família da Carol. É assim mesmo. Ah, Scott, é assim Família mesmo. unida. Família unida. Gente, um beijo, Scott. Muito obrigada pelo Beijo, Carol. convite. A gente se vê na terça-feira. A gente vai se falando. Antes disso, a gente ainda vai trocar umas mensagens ainda. Fica com Com Deus. certeza. Um Bom beijo, um bom domingo. sábado a todos. Um beijo. Eu. Tchau, tchau.